Informação. Compartilhamento de ideias. A educação em foco. Ferreira Prado Podcast. A água, ela é a vida. Você pode tanto regar as plantas com ela, quanto você beber. E isso é muito importante para a nossa saúde. A água é uma coisa muito importante na minha vida, porque, querendo ou não, ela está sempre presente nas minhas atividades diárias, para tomar banho, para escovar os dentes, para me manter viva. Então a água é como oxigênio para mim, né? É impossível viver sem. A Marina e a Amanda são alunas de nosso colégio. Elas fazem parte do grupo de alunos que participaram de uma conversa sobre a importância da água em nossas vidas. Os alunos foram convidados a refletir sobre os impactos sociais da falta d'água, sobre as características geográficas de nosso país com relação ao tema, assim como o papel biológico da água para que possamos ter saúde. No episódio de hoje, nós teremos a participação dos professores Pedro Passerini, Gemerson Quirino de Almeida, Rejane Donata Rabatoni Áquila e Wilson Negrão, além da colaboração da professora Osana Mártir Dias Nielsen. Eu sou o professor Edilson Borg e este é o Ferreira Prado Podcast. 22 de março é o Dia Mundial da Água. Professor Wilson, você poderia nos falar um pouco sobre como esse dia foi instituído? Esse dia foi instituído pela ONU lá em 1993. E por que instituir um dia para se lembrar da água? Sendo que ela é importante e todo mundo sabe que sem água a gente não vive os 364 dias restantes do ano. Por quê? Justamente porque você comemora o seu aniversário. É uma data feliz, você quer comemorar com a sua família, com os seus amigos. E nós colocamos, a ONU colocou um dia para se pensar a utilização da água justamente para trazer essa importância. Importância que sem ela não existiria vida, e isso vocês já aprenderam desde o fundamental. E nós percebemos o problema que a água faz quando ela falta. Gemerson, quais são as consequências econômicas e sociais causadas pela falta dos recursos hídricos? E ainda historicamente, como o nosso país tem sido marcado por esses eventos? São todas situações relacionadas à miséria, à dificuldade econômica, em função da falta de água. Desde a grande seca de 1877, 78, 2 anos de seca, 1915... Percebam, nós temos áreas do Brasil que são mais privilegiadas economicamente que outras áreas. Nós temos áreas com abundância de água, mas que não são tão privilegiadas assim, como a região norte. Nós temos a antítese da região norte, que é o Nordeste. E o Nordeste sofre com a escassez hídrica. É interessante vocês refletirem sobre isso. O Brasil foi inicialmente melhor conhecido por meio dos seus rios. Vocês se recordam que o Brasil conseguiu ter seu interior revelado por meio das monções, que eram expedições para o interior do país por meio dos rios. Agora, e o Nordeste? Por que o Nordeste sofre tanto com a escassez hídrica? É uma questão climática, uma questão natural? E para comentar essas questões, nós vamos recorrer ao professor Wilson Negrão. Wilson, em breves palavras, o que é possível dizer que acontece no Nordeste de nosso país? O que nós temos lá? Nós temos um problema físico, realmente, a região mais seca do Brasil, que tem um grande contingente populacional. É um problema físico, a seca nordestina é física. E não foram poucos os projetos para tentar tornar a água no Nordeste perene. Então você tem perfuração de poços, você tem barragens, você tem a transposição do Rio São Francisco. Seria possível resolver a situação lá? Com certeza. Você tem regiões áridas no mundo, como a região de Las Vegas, nos Estados Unidos, que é uma região seca e não necessariamente ela não passa por problemas de prosperidade econômica, muito pelo contrário. But to achieve true progress, we must remember our legacy and put neon lights of Las Vegas in the middle of the desert. Professor Pedro Passerini, a arte em suas mais variadas formas tende a expressar os sucessos, as dificuldades e até as necessidades humanas.
Você poderia comentar um pouco sobre como os eventos históricos relacionados às secas são retratados em nossa literatura? Essa grande seca da década de 70 do século XIX é o que leva Antônio Conselheiro, em algum momento, a reunir toda aquela comunidade que futuramente formaria Canudos. Canudos é retratado onde? Nos Sertões, do Euclides da Cunha. Obra do Euclides da Cunha que consagrou Euclides da Cunha e que inclusive mostrou o que o exército brasileiro foi capaz de fazer com a comunidade de Canudos. A formação de Canudos, que vem a ser destruída na Guerra de Canudos, a formação de Canudos se dá por um dos motivos por essa grande seca. Não tinha como comer. Como que o homem encontrou um meio de sobreviver? Junto. Comunidade, e essa comunidade formou a cidade, né, o município de Canudos, que quando foi destruída tinha mais de 30 mil pessoas morando ali. Pedro, e quais são algumas obras que podem ajudar os nossos alunos a fundamentar seus textos quando precisarem produzir textos relacionados ao tema? Quando a gente pensa em produção, invariavelmente a temática vai ser a questão da crise hídrica, que os colegas ainda podem abordar ao longo do nosso trabalho, da nossa apresentação. São Paulo recentemente atravessou uma crise hídrica que parecia infinita. O racionamento da água aconteceu próximo à capital, em cidades próximas à capital, e isso ainda acontece. Em literatura, e aí eu acho que é o gancho principal para vocês desenvolverem aquela palavrinha-chave que eu sempre falo, que é o repertório, não tem como a gente não pensar em Vidas Secas, não tem como a gente não pensar em Morte e Vida Severina, e inclusive Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Vidas Secas trabalha essa questão da sobrevivência. A secura também, ela não está só no plano de fundo, mas ela também está na linguagem que o Graciliano Ramos usa para construir a narrativa. E além de Vidas Secas, a gente pode e deve mencionar Morte e Vida Severina. E o professor poderia nos dar algum exemplo dessa obra? Eu trouxe aqui alguns versinhos que eu vou ler bem rapidamente de Morte e Vida Severina, para vocês entenderem a relevância da água na vida do retirante. Vejo agora, não é fácil seguir essa ladainha, entre uma conta e outra conta, entre uma e outra Ave Maria, há certas paragens brancas de planta e bicho vazias, vazias até de donos, e onde o pé se descaminha. Não vejo emaranhar o fio de minha linha, nem que se enrede no pelo o hirsuto desta caatinga. Pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina. E no verão também corta com pernas que não caminham. Mas a seca não está assim tão distante de nós. Já tivemos experiências difíceis devido à falta de chuva, mesmo nós que estamos na região chamada de região dos Grandes Lagos. Professor Wilson, você poderia citar algum exemplo dessas experiências? Vou dar um exemplo aqui da nossa região, o Rio Grande, né? É claro que os nossos rios aqui, eles estão todos controlados com hidrelétricas, só que o nível desceu de tal ponto que quase houve a interrupção do serviço, certo? E o que acontece? Nós temos uma época seca no ano, que é geralmente a época de inverno. Nós temos um inverno seco e um verão chuvoso. E quando você pega 2 anos em que as chuvas elas não alcançam os índices médios, você vai ter período de estiagem, de seca, muito mais grave. E a nossa energia é basicamente alicerçada em hidrelétricas. Quando elas não têm a potência necessária, a quantidade de água necessária, você tem que usar termoelétrica, que é infinitamente mais cara. Esse é um problema. E o segundo problema é a questão de origem da base econômica da nossa região, que é da agropecuária. Se você não tem água, você produz menos. Produz menos, você tem que pagar mais por produtos alimentícios básicos. Encarece a cesta básica e acaba
lesando muito mais a população. Gemerson, e além desses problemas citados pelo professor Wilson, presentes aqui no Noroeste Paulista em situações de seca, quais profissionais também têm suas atividades impactadas pela falta de chuvas? Existem vários profissionais que lidam com a questão hídrica. O estado de São Paulo, mais especificamente a região do Noroeste Paulista, a região em que nós moramos, dada a sua proximidade com o Rio Grande, nós temos uma abertura muito grande de mercado para a piscicultura. E a nossa região sofreu demasiadamente com a escassez hídrica. Essas empresas elas tiveram dificuldade, isso levou à demissão e uma série de outros fatores. Além disso, nós temos agricultura, nós aqui somos grandes produtores de uva, grandes produtores de laranja para a mesa, e tudo isso depende de água para a continuidade. Enquanto a água tem um papel fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento socioeconômico, conforme destacado pelos colegas professores, ela é vital, é essencial para o funcionamento de nossos corpos. E para falar sobre a relevância da água sob a perspectiva biológica, estamos com a professora Rejane. Rejane, por que a água é tão importante para o corpo humano? A água é muito importante para o ser humano biologicamente, porque cerca de 89% do nosso corpo é formado de água. E a água é o meio de transporte e de realização de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, precisa da água para facilitar ou para transportar, então, para que tudo isso ocorra e nosso corpo funcione corretamente. Já há algum tempo, nosso país vê a cada ano casos de dengue e suas consequências. E quem contrai dengue é sempre orientado pelos médicos a beber muita água, a ter uma excelente hidratação. Por que, especificamente no caso da dengue, isso acontece? Então, como nós já falamos, a água ela auxilia o transporte das substâncias e é ela que faz com que a nossa circulação flua rapidamente. Na nossa circulação, o que nós temos? As células vermelhas, as plaquetas e os leucócitos, que são as células brancas que vão realizar a nossa defesa, vão combater o vírus da dengue. Então, a gente tem que estar sempre hidratado para que a gente possa ter uma circulação fluente e os leucócitos possam estar indo até onde os vírus estão. E qual é a quantidade ideal de água que uma pessoa adulta deve ingerir por dia? Olha, hoje em dia, antigamente falava-se em mais litros, mas hoje em dia, dependendo da estatura, né, de 1,5 litro, 2 litros, depende da atividade que você realiza. Se você faz uma atividade física ou um trabalho que você soa, transpira demais, a quantidade de água tem que ser acima de 2 litros por dia. Agora, se você trabalha num lugar mais tranquilo, então 1,5 litro a 2 litros, mas na nossa região aqui, como é muito quente, a gente indica 3 litros ou mais, porque aqui é muito quente. Certo, e existe algum órgão ou órgãos que sofrem ou sofrem mais quando não ingerimos a quantidade ideal de água? Exatamente, quem vai sofrer muito com a falta de água é o rim. E o rim, ele é extremamente importante porque ele filtra o nosso sangue, né, retirando impurezas, sujeiras, resíduos que vão ser eliminados pela urina. Então, com pouca água, pouca filtragem vai ser feita, inclusive a gente vai até menos no banheiro, significa o quê? Que nós estamos eliminando poucos resíduos ou pouca sujeira do nosso organismo. E uma coisa interessante para falar da água, por exemplo, como é que você vai saber se você está tomando água na dosagem certa? É só você observar a cor da sua urina. O nosso xixi, ele tem que ser quase transparente. Se ele estiver quase transparente, eu estou tomando água na quantidade certa. Se ele começar a ficar um pouquinho amarelinho, está faltando água. Agora, se ele tiver amarelo escuro ou aquele amarelo ouro, significa então que o meu organismo está sentindo falta d'água. Sabemos que a água que recebemos em nossas torneiras é tratada e ainda em muitas de nossas residências são encontrados filtros. O que pode acontecer, Rejane, quando ingerimos água imprópria?
Quais são as doenças comumente desenvolvidas? Então, o problema da água não tratada é que nela a gente pode encontrar muitas bactérias, vírus, como até mesmo que transmitem doenças sérias como cólera, né? A dengue mesmo, o mosquito utiliza a água para ele poder colocar a sua larvinha. Nós temos a amebíase, que é transmitida através de água contaminada. A gente tem a giardia e outras inúmeras doenças. O saneamento básico e tratamento da água é fundamental para a prevenção de doenças. A água apropriada para o consumo humano é chamada de água potável. Em inglês, temos 2 termos com esse sentido e que aparecem com muita frequência nos textos. Um deles é drinking water e o outro drinkable water. Chegamos ao final de mais um Ferreira Prado Podcast. Agradecemos mais uma vez a participação ativa dos alunos, assim como dos professores que colaboraram para a realização de mais um podcast. Agradecemos também a toda a equipe gestora de nosso colégio. Vamos cuidar de nossa água e de nossa saúde. Stay well, stay safe. Informação. Compartilhamento de ideias. A educação em foco. Ferreira Prado Podcast.